Oi, gente, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Na paz do Senhor. Graças a Deus por mais um dia que nós estamos aqui, para mais uma escola dominical, uma escola de discípulos. E quero convidar você para a gente iniciar o nosso tempo aqui, abrir a sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 16. Mateus 28, vamos nos colocar em pé para fazer essa leitura. Mateus 28, a partir do versículo 16. Mateus 28, 16. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram para o monte que Jesus havia indicado. Quando viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda a autoridade no céu e na terra foi-me dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é um dos textos mais conhecidos nos evangelhos e é um dos textos que a gente mais usa quando a gente está falando de missão, de discipulado, de igreja. A grande comissão, o grande mandamento, o grande envio de Jesus aos seus discípulos a irem e ensinarem tudo que Jesus nos ensinou. E esse é um dos motivos de nós estarmos aqui, aprendermos sobre esse ide, sobre esse vão, sobre esse indo, como muitos pesquisadores entendem ser isso que Jesus está dizendo. É sobre isso que a gente está conversando, é sobre isso que a gente está refletindo, e esse é o alvo, esse é o propósito de nós estarmos aqui, de nós cumprirmos isso que Jesus está nos mandando fazer. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar a Deus, colocando esse tempo aqui de estudo, de reflexão, depois a gente vai cantar algumas canções de louvor e adoração ao nosso Deus, mas vamos orar. Ó Deus, querido e amado Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos por esse tempo aqui na Tua presença, por esse momento, ó Deus, onde nos reunimos em torno da Tua palavra, em torno, ó Deus, dos Teus ensinos, sobre como nós devemos ser enquanto Teus seguidores, Tuas seguidoras, enquanto, ó Deus, igreja do Senhor. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui para sermos despertados pela Tua palavra e desafiados, ó Deus, a sermos realmente fiéis àquilo que o Senhor nos diz para fazer. Que, ó Deus, o Senhor nos inspire, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor receba a nossa vida, a nossa adoração, tudo aquilo que oferecemos a Ti, ó Pai, como expressão do nosso louvor, da nossa gratidão, do nosso reconhecimento de que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo e te louvamos, ó Pai, no nome santo e precioso de Jesus. Amém? Vamos louvar. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Podes adorar a Deus, aleluia. Podes adorar a Deus, invocar seu nome. Podes adorar a Deus. Quando eu adoro a Deus, quando eu adoro a Deus, aleluia.
quando eu adoro a Deus, o seu gozo inunda o meu ser. Quando eu adoro a Deus, Ele veio em minha vida no dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar. Vamos adorar a Deus, aleluia. Vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida, Ele veio em minha vida no dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual. E esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida no dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual. E essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, eu posso me completar, eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés, meu Jesus, meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar, eu posso me completar, eu posso me completar. Me leva, Senhor,
Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés, Jesus, me leva. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos teus pés. Sim, Senhor, esse é o nosso desejo nessa manhã, Pai. Ouvir a tua voz. Fala conosco através da tua palavra, através do estudo que será feito, ó Pai, que possamos ouvir e aprender mais a tua palavra. Em nome de Jesus, recebe nosso louvor e nossa adoração. Amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, então, dando continuidade ao nosso estudo, à nossa reflexão a respeito de um processo de Deus, um retorno ao processo de Deus para fazer discípulos. Semana passada a gente fez um panorama um pouco mais geral a respeito daquilo que a gente vai conversar ao longo das próximas semanas. Esse livro, se eu não me engano, como a gente pretende estudar cada domingo um capítulo, são 9 capítulos, então são 9 encontros a respeito desse livro, cada capítulo abordando uma perspectiva diferente, e aprofundando um pouquinho mais esses conceitos que a gente está refletindo, e apontando para aplicações práticas. A gente não está falando aqui sobre um estudo, sobre a gente conhecer, sobre a gente saber apenas o que é fazer discípulos e como fazer discípulos, mas como a gente faz isso na prática, como a gente executa isso, como a gente estabelece esse relacionamento, esse processo, essa metodologia, talvez. Então a gente conversou um pouquinho sobre isso, que esse estudo não é sobre mais uma metodologia, não é mais sobre algo que já tem tanto no mercado religioso, evangélico no Brasil, sobre métodos, sobre ensino, sobre como fazer a sua igreja crescer, como desenvolver ministério. Existem várias literaturas a respeito disso, e essa não tem esse propósito de ser mais uma, mas um direcionamento a respeito de como a gente consegue fazer isso que os autores estão colocando, retornar aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que é essencial na vida de uma igreja. E esse capítulo, ele começa falando a respeito de que, para a gente entender o que é uma igreja simples, para a gente compreender na sua plenitude, a gente não pode apenas entender lendo, entender a partir de um referencial teórico apenas. A gente precisa conhecer na prática, a gente precisa tá lá para saber como funciona. E eu tenho buscado achar algumas igrejas no Brasil que sejam referências a respeito disso, e penso, espero um dia ter a oportunidade de ir lá para conhecer como que essas igrejas estão desenvolvendo isso, não para copiar o modelo que eles estão fazendo, claro, mas para ter essa inspiração também, para a gente saber como isso funciona na prática. Existem experiências na nossa vida que a gente precisa experimentar para conhecer, a gente precisa estar lá, a gente precisa sentir, a gente precisa olhar, a gente precisa sentir o cheiro, o gosto, comida, por exemplo, a gente não basta saber que o chocolate é um doce que é derivado do cacau, isso não tem nenhuma graça se a gente não comer, se a gente não experimentar, comendo chocolate, ou então uma viagem, saber, por exemplo, que a Itália é um lugar lindo, apenas por fotos a gente tem
essa ideia, mas se a gente tiver a oportunidade de estar lá para conhecer, é uma experiência que, né, muda totalmente esse nosso conhecimento, né? E outras experiências que a gente sabe que a gente precisa viver para a gente conhecer. Então esse é o nosso desafio aqui também, a gente não apenas conhecer o que é uma igreja simples, o que é esse processo, esse retorno ao processo de Deus, mas a gente viver isso, a gente experimentar isso, né? Esses referenciais teóricos que a gente traz, né, eles dão um direcionamento, mas que só absorver isso racional e cognitivamente não adianta, não funciona, né? A gente precisa entender que esse processo é algo que a gente experimenta, que a gente vive, né, de forma sensorial, de forma relacional, de forma presencial. Então, esse é o nosso objetivo. A nossa fé, ela é uma fé prática, é uma fé que a gente vive na experiência, não é uma fé teórica, uma fé cognitiva. A gente não acredita em Deus apenas do ponto de vista racional, da inteligência. A gente sente o amor de Deus, a gente experimenta o perdão de Deus, a gente experimenta a graça de Deus na nossa vida. A gente não está aqui falando sobre uma realidade abstrata, teórica, mas é algo prático, algo que a gente vive. E igreja é algo que a gente vive, não é algo que a gente apenas conhece, né, doutrinária, histórica, teologicamente falando, mas é algo que a gente vive na prática. Então esse é o nosso objetivo, a gente trazer esses referenciais para a nossa prática, né? E como, felizmente, o seu Tomás não está aqui, semana passada ele, né, pediu para colocar um objetivo da aula, eu coloquei o objetivo da nossa aula, dessa nossa reflexão aqui nessa manhã, né? Entender a importância de uma comunidade estar alinhada com o mesmo propósito em todas as suas áreas e apontar possibilidades de alinhamento para a nossa própria comunidade. Então esse é o nosso objetivo, isso que a gente deseja, né? Isso que é algo que a gente quer conversar, a gente quer refletir na igreja. Como a gente conversou semana passada, esse livro ele é uma literatura norte-americana e ele é resultado de algumas pesquisas que esses autores fizeram, alguns estudos que esses autores fizeram em igrejas lá nos Estados Unidos, né? Por isso que a gente fala que a gente precisa tomar cuidado, né? Não querer apontar uma realidade, né, que acontece lá para uma realidade aqui, que é bem diferente nas igrejas, lá o contexto lá. Mas esse livro ele é resultado desse estudo, dessa pesquisa que esses autores fizeram em algumas igrejas lá. E esse capítulo, né, nesse capítulo, esses autores eles apontam 2 igrejas, né, que eles foram lá, fizeram a consultoria, fizeram a pesquisa, né, eles identificaram algumas características, né, as características de uma igreja complexa e as características de uma igreja simples, como que eram os processos dentro dessas igrejas, né? E essas observações e conclusões dos autores, elas nos ajudam a identificar questões que são fundamentais para que a gente entenda qual que é o processo de uma igreja simples, assim como identificar as situações que estão desalinhadas e que desviam o foco da igreja, que, né, tiram a igreja daquilo que é o que Deus estabeleceu para ela fazer. E eu cito aqui uma frase do autor que diz o seguinte: a confusão com muitas declarações indica que talvez haja uma multiplicidade de filosofias e abordagens ministeriais no mesmo lugar. É particularmente difícil perceber como todas essas declarações se encaixam. O autor ele diz isso em determinado ponto desse capítulo a respeito dessas 2 igrejas, em especial dessa primeira igreja que você vai ver aí na segunda página, né, tem um quadro aí comparativo com essas 2 igrejas. E na pesquisa, né, que ele fez a respeito, conhecendo essas igrejas, nessa primeira igreja, ele coloca a primeira igreja, a Igreja da Cruz, né, para não revelar. São igrejas reais essas, não são igrejas fictícias, são igrejas reais que eles fizeram essa pesquisa, né. E ele identifica que na pesquisa ali, conversando com os líderes, conversando com os pastores,
E essas igrejas que participaram dessa pesquisa, elas enviaram materiais ministeriais, declarações a respeito do que eles creem, de filosofias de ministério. E eles observaram que essa primeira igreja ela tinha muitas declarações ministeriais e que cada ministério, cada área da igreja tinha uma declaração diferente, uma declaração de fé, uma declaração de ministério, de propósito, de processo diferentes. E isso era um ponto que causava certo estranhamento por parte dos autores, como que uma igreja, que é uma igreja só, um corpo só, pensa, tem filosofias ministeriais diferentes dentro da própria igreja. Como que isso pode ser problemático? Então, apenas aqui algumas informações a respeito dessas duas igrejas. Não é o nosso objetivo estudar essas igrejas norte-americanas, da década passada, inclusive, como que isso aconteceu, mas é um referencial aqui de como a gente pode entender alguns processos. Então, essa primeira igreja era uma igreja já estabelecida há 40 anos, naquela cidade onde ela estava. Era uma igreja que era conhecida, que tinha uma estrutura bem definida, tinha uma agenda com programações, tinha ministérios para atender as diversas faixas etárias. Era uma igreja que tinha certa relevância ali no seu contexto, na sua comunidade local, mas era uma igreja estagnada, era uma igreja que não estava experimentando um certo crescimento. Então aqui a gente já entende uma primeira relação que as pessoas acreditam que existe, que muitas vezes não é real, de que existe estrutura, programação e desenvolvimento ministerial é sinônimo de crescimento. Muitas vezes não. Muitas vezes é sinal disso que está aqui embaixo, acomodação e conforto, zona de conforto por parte dos ministérios, por parte de um comodismo, As coisas estão funcionando bem, Por que mudar? Por que fazer? Por que, Enfim. E como eu falei aqui, era uma igreja que tinha muitas declarações ministeriais e declarações ministeriais diferentes. As pessoas dos ministérios diferentes acreditavam, na igreja a partir de filosofias, a partir de perspectivas diferentes. Ou seja, isso não estava alinhado a todas as instâncias, a todas as áreas das igrejas. Era uma igreja que tinha muitas atividades, muitas coisas, muitas programações, mas pouco resultado, poucos frutos a partir disso. Era uma igreja que caminhava em direções opostas. Um grupo estava indo para um lado, um ministério estava indo para o outro ministério estava indo para outro lado. Não havia uma coerência que apontasse para o mesmo caminho, para a mesma direção. Eles sabiam o que queriam, eles falavam, nessa consultoria que eles fizeram, sabiam o que eles queriam que acontecesse com a igreja, o que eles queriam da igreja, mas eles não sabiam como estabelecer esse processo. Por quê? Porque eles tinham um propósito muito pouco definido. Um propósito pouco definido. Já nessa igreja da cruz, que fez parte também dessa pesquisa, os autores já identificaram algumas características diferentes. Era uma igreja jovem, uma igreja aí de 20 anos, uma igreja, na época, de 20 anos, uma igreja recente, uma igreja nova, uma igreja que não era tão conhecida, uma igreja que não era tão falada, digamos assim, entre a comunidade local onde ela estava estabelecida. Era uma igreja que estabeleceu apenas 3 programações semanais. Apenas 3 programações de encontros, de agenda da igreja. Apenas 3. E era uma igreja que estava em crescimento. Era uma igreja que estava crescendo, que estava experimentando o crescimento. Isso por quê? Porque era uma igreja que estava engajada no seu processo. Uma igreja que tinha clareza naquilo que ela queria e como ela queria fazer isso. É uma igreja que tinha uma única declaração ministerial, tinha uma visão em comum a todos os ministérios e a todas as pessoas, onde isso era passado para todas as pessoas. Era uma igreja com poucas atividades, mas que nessas poucas atividades havia foco, havia
uma direção para onde as pessoas queriam chegar, onde as pessoas estavam olhando, aquilo que é o nosso alvo em comum, em todas as atividades que a gente realiza. Ou seja, a igreja que caminha na mesma direção, um mesmo propósito, um propósito que é comum a todas as pessoas, comum a todos os ministérios, sabiam o que queriam e como fazer isso, porque elas tinham um propósito bem definido. O lema, digamos assim, esse processo que essa igreja da cruz ela estabelecia, é aquilo que eles desenvolveram através de uma frase, que é o que permeia todo o funcionamento, tudo que a igreja realiza. Amar a Deus, amar as pessoas e servir ao mundo. Apenas essas três coisas, esses três movimentos eram o que permeava todo o funcionamento da igreja. Amar a Deus, amar as pessoas e servir ao mundo. Tudo isso era muito... Tudo isso não, esses três movimentos eram bem claros, eram bem definidos, bem centrais em tudo que a igreja desenvolvia. Tudo que a igreja desenvolvia estava alinhado com esse mesmo propósito. E aqui a gente identifica, então, algumas problemáticas a respeito, de coisas, de situações que são comuns dentro da igreja, que são comuns dentro da estrutura de programações, que a gente pode identificar, pelo menos na tentativa dessa primeira igreja, resolver. Essa primeira tendência é tentar resolver problemas estruturais com atividades e programações. A gente acha, e muitas igrejas acham que a gente precisa resolver problemas que estão no centro da questão, tentando resolver isso de uma forma periférica, maquiando a situação, digamos assim. Nesse caso aqui, o crescimento como sinônimo de eventos ou programações. Achar que a igreja vai crescer por meio de eventos, de programações, de uma agenda, de uma... o estabelecimento de um calendário cheio de atividades, de uma semana cheia de programações, quando, na verdade, o que a gente está vendo aqui, que o que está no centro do crescimento de uma igreja, e que é a consequência de uma ação que a gente tem, que a gente se dispõe a fazer, é a missão, é o discipulado. Ou seja, as igrejas muitas igrejas maquiam essa realidade, associando eventos, associando programações com crescimento, achando que para a igreja crescer, para a igreja se tornar conhecida e dessa forma vir mais gente para a igreja, isso acontece por meio de programações. É aquilo que a gente chama de crescimento saudável e o crescimento não saudável. O crescimento saudável, digamos assim, é aquilo que a gente está falando aqui. Discipulado. Quando a gente vê, por exemplo, todo ano a gente envia estatística para o nosso presbitério, e a estatística da igreja, de quantas pessoas recebemos, quantas pessoas foram demitidas do hall de membros, quantas pessoas foram transferidas, quantos faleceram e tudo mais. E a gente fala a verdade aqui, nosso presbitério, todo ano a gente recebe cada vez uma estatística mais triste, de cada vez mais igrejas perdendo membros. Essa é uma realidade, essa é a nossa realidade, não essa daqui, mas a realidade que nós estamos, cada ano, com o hall de membro das igrejas menor. Então, isso nos leva a pensar dinâmicas de crescimento. Vamos pensar numa realidade assim, onde a gente vê esse crescimento na estatística. A gente vê o crescimento, Esse ano nós admitimos, 23 pessoas no hall de membros, lá no final do ano que a gente manda para o presbitério. Desses 23, vamos colocar aqui 15 por jurisdição assumida, 5 por transferência de outra igreja e 3 por batismo e profissão de fé. Esse é um crescimento saudável? Não. Por quê? Porque a gente recebeu 20 pessoas por transferência.
que já eram crentes. Esse crescimento não aponta um movimento de discipulado. Esse crescimento não aponta um engajamento no reino de Deus. Que bom, a igreja recebeu gente, isso é bom, isso não é negativo, isso não é ruim. Que bom, a gente tem gente na comunidade, mas ela não expressa um crescimento saudável, porque o crescimento saudável está ligado aqui: batismo, profissão de fé, ensinar outras pessoas a seguir a Jesus. Isso é muito real, é muito mais comum do que a gente imagina. Quando a gente vê, a gente pensa, nossa, como aquela igreja está crescendo, como aquela igreja está grande, né? Quando a gente olha esses números aqui que a gente tem que ver. Quantas pessoas essa igreja batizou, mas quantas pessoas essa igreja recebeu, né, apenas por jurisdição dentro de um movimento migratório, dentro do que a gente vive no movimento evangélico brasileiro hoje. A gente sabe que a igreja ela se tornou um centro de experiências subjetivas e emocionais no qual as pessoas estão em busca. Né? Eu vou hoje na igreja X porque eu gosto da mensagem, eu gosto do que o pastor está falando lá. Na outra semana eu vou na igreja tal porque eu gosto do louvor daquela igreja lá. Eu gosto dos músicos, são músicos excelentes. Daí no outro domingo eu vou na igreja porque eu vou com a minha filha que vai em outra comunidade. Eu quero, né, participar com ela, também conhecer lá. Então existe esse movimento, né, onde uma semana as pessoas estão aqui, as pessoas na outra semana estão em outra igreja, mas também existe um movimento onde existe uma ideia de estabelecimento de raízes, de vínculos com a comunidade, por aí uma média de 3 a 4 meses, e depois, por algum motivo, ou por uma oferta melhor do mercado, a pessoa muda de comunidade. Esse é um movimento que a gente trabalha e que a gente tem que estar atento, que existe nas igrejas e existe no movimento cristão evangélico no Brasil. Indicador de crescimento saudável não é receber membros por jurisdição e transferência, é batismo, profissão de fé. E a gente pensa, né, observa essa realidade, quanto que a gente recebe, qual foi a última vez que a gente recebeu pessoas por batismo, por profissão de fé, né, que foram pessoas que foram discipuladas, que foram, né, acompanhadas dentro de um processo saudável de acompanhamento. É para esse processo que a gente está caminhando, é para esse processo que a gente está apontando aqui, esse processo de discipulado ou em pequenos grupos, ou discipulado individual, né, caminhar individualmente com alguém. Isso a gente vai conversar mais à frente sobre essas possibilidades. Existem algumas outras tendências, né, problemáticas dentro da igreja, que é jogar a responsabilidade para terceiros. Sabe, pessoa que nunca aceita que é culpada, que sempre dá uma desculpa, não, por causa de fulano, não, mas isso é culpa de fulano, não, mas isso é culpa de coisas que aconteceram anos atrás. A gente sempre terceiriza, né, essas responsabilidades, né, de problemas que aconteceram, e a gente nunca assume, né, a gente tem dificuldade de assumir a nossa parcela de culpa, né. Outra tendência problemática que a gente encontra nas igrejas: esperar a ação do outro para que as coisas aconteçam. Esse é um problema que a gente vê muito, muito, muito presente. As pessoas têm, não sei, uma dificuldade de se dispor. As pessoas precisam, às vezes, daquele empurrãozinho, sabe? Tudo bem, em até certo nível isso é ok. Tem pessoas que realmente não têm essa predisposição assim, natural, né, de se dispor a fazer alguma coisa, né, e precisam desse empurrãozinho. Mas existem comunidades onde isso é a regra, onde para que as coisas aconteçam precisa alguém puxar,
onde as pessoas não se dispõem, as pessoas não se voluntariam, as pessoas não dão ideias, as pessoas até têm ideias, mas preferem ficar, né, no seu canto, né, e não levam essas ideias para que isso aconteça. Às vezes alguém vai lá e dá a ideia, e a pessoa fala, puxa, eu tinha essa ideia, podia ter falado, né? Enfim, as pessoas esperam, né, que os outros façam com que as coisas aconteçam e, né, não se comprometem, né, não se dispõem a fazer alguma coisa, a tomar frente, a se voluntariar, a pensar em servir, em se dispor sem que alguém a chame, né, sem que alguém a cutuque, né, aquele cutucão que a gente dá em algum, estamos precisando e tal. A gente precisa observar isso, que isso acontece. E existe mudança para isso, existe possibilidade de mudança para isso. Outra tendência problemática, não ter uma visão baseada em um propósito comum e único. Esse era o problema aqui dessa igreja que o autor cita, os autores citam. Uma igreja onde existe um corpo, mas as partes desse corpo, né, os ministérios, eles estão caminhando para direções opostas. Estão seguindo os seus propósitos, os seus ministérios em direção que não está alinhado com aquilo que é comum, com aquilo que é central. Isso é fundamental para a gente entender a dinâmica de funcionamento de uma igreja, de que as coisas, os ministérios, eles precisam estar alinhados numa mesma direção, apontar para uma mesma direção. E que essa direção para a qual os ministérios caminham, elas recebem uma direção divina. Então, essa é a base, né, daquilo que a gente, né, coloca. Um alinhamento divino e um alinhamento horizontal. Né, o alinhamento vertical com o propósito de Deus e o alinhamento vertical de que todas as pessoas estão na mesma visão, estão na mesma, seguindo o mesmo propósito. Isso é de fundamental importância, porque senão cada um faz o que quer, cada um pensa o que quer e não existe uma unidade na igreja. A gente vai falar um pouquinho sobre identidade, né? Qual que é a identidade de uma igreja? Quando que a gente pensa numa igreja, sei lá, IPI do Brasil, né? IPI do Brasil, uma igreja reformada, uma igreja presbiteriana, uma igreja brasileira, né? Uma igreja que não aceita a maçonaria. É um dos pontos, né, dos muitos outros de identidade da igreja. E existe, né, um movimento, né, já há algum tempo, né, de entender e sintetizar essa identidade da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, né? Uma identidade que não é apenas litúrgica. Por quê? Porque se a gente for em diferentes comunidades locais da IPI do Brasil, a gente vai encontrar uma pluralidade litúrgica. Por exemplo, se você for na primeira IPI de São Paulo, Catedral Evangélica, a gente vai encontrar um culto extremamente litúrgico, onde os pastores pregam de toga, de estola todo domingo, onde existem 2 órgãos de tubos para acompanhar o louvor, onde existem, se eu não me engano, 3 corais para acompanhar o canto litúrgico da igreja. Uma igreja extremamente litúrgica. Mas se a gente for, por exemplo, na igreja, na primeira... Vamos colocar a IPI de Rolândia. IPI de Rolândia, uma igreja que tem uma liturgia contemporânea, que tem uma liturgia mais avivada, digamos assim. Isso não é demérito nenhum. Ter uma liturgia mais avivada não é demérito nenhum. A gente precisa ter isso muito bem claro para a gente também. Então, a gente está falando aqui de igrejas que pertencem à mesma denominação, mas que aderem a tradições litúrgicas diferentes. Então, a gente não pode traçar a identidade da IPI por aspectos litúrgicos. A gente não pode traçar uma identidade denominacional a partir de aspectos litúrgicos, porque a gente vive uma realidade plural nesse aspecto. Então, a gente busca outros elementos para traçar uma identidade denominacional. E quando a gente fala, então, né,
de igreja local? Quais são os elementos, né, que a gente vai traçar, estudar para a gente pensar numa identidade? E aqui a gente está falando aqui também, né? Essa identidade doutrinária, eclesiástica, litúrgica, ou essa tradição, essa identidade, ela não é o propósito da igreja, ela não é a missão da igreja, é uma característica da igreja, que não pode ser confundida com aquilo que é o propósito dela. Não é porque a gente é uma igreja presbiteriana, independente, que isso caracteriza a missão da igreja, isso caracteriza a ação missional, a ação da igreja. Hoje, essa identidade, colocar assim, essa regulação denominacional na nossa realidade é muito mais governamental e doutrinária, em alguns pontos, do que necessariamente identitária. Por quê? Porque cada comunidade local ela traça a sua identidade. O que a gente está falando como identidade, ela deve ter um ponto comum. Mas esse ponto comum não é a tradição, os aspectos históricos de uma igreja, mas esse processo de Deus que a gente está falando aqui. Uma igreja que é engajada na missão, uma igreja que entende muito bem o seu propósito, não apenas como uma estrutura, uma instituição que se autossustenta para si mesma, mas que vive em função de algo muito maior. Um outro problema da igreja é esse, enxergar a igreja como um fim e não como um meio. A gente acha que o propósito da igreja é fazer com que a igreja exista em torno de si mesma, quando na verdade a gente está falando da igreja como um meio, como um instrumento. E isso é algo que a gente vai colocar. Eu coloquei ali no finalzinho que Deus ele está em missão no mundo, né? Olha aqui, mundo bonitinho. Deus ele está em missão no mundo. Deus ele quer salvar o mundo. E Deus ele usa a igreja para isso. Deus ele quer salvar o mundo. E ele usa o seu instrumento, a igreja, para isso. A igreja é o meio pelo qual Deus salva o mundo, anuncia a salvação que ele quer para o mundo. Por quê? Porque o fim do mundo, ele não acaba aqui na igreja. Ele não acaba aqui nas quatro paredes de um templo. Ele acaba num reino. A igreja é um meio pelo qual Deus usa para apontar o reino, que é muito maior que a igreja, que é uma realidade muito maior que a institucionalidade da igreja, que a tradição da igreja, que o governo da igreja, que a liturgia da igreja. A realidade do reino de Deus extrapola qualquer concepção que a gente possa desenvolver a respeito de igreja. Por quê? Porque o reino é de Deus. O reino não é dos homens, das mulheres, dos seres humanos. O reino é de Deus. Então a igreja ela é um meio, a igreja não é o fim. Um outro problema, não ter a clareza com relação à finalidade das ações. Isso volta um pouquinho naquele problema da programação que às vezes a gente quer que a igreja tenha, mas que não tem uma visão, uma finalidade para a qual isso vai acontecer. Vamos fazer um culto, um culto do amigo. Pô, que legal, o culto do amigo, trazer gente de fora, trazer gente conhecida para conhecer a Jesus. Legal, o pastor faz apelo, o irmão vai lá na frente, a irmã vai lá na frente para aceitar Jesus, né? Acho que todo mundo já viu isso aqui, já participou disso aqui, eu já participei muito, culto do amigo, e ver gente lá responder o apelo. Mas e a vida após o apelo? Como que é? Como que é a vida após o apelo? Né? A pessoa vai lá, recebe Jesus, faz a oração da profissão de fé ali, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador e tal. E a vida após o apelo? O que acontece na vida dessa pessoa depois do apelo que ela responde essa oração? Quem que vai caminhar com essa pessoa para apresentar esse Jesus aqui
para essa pessoa, para ensinar essa pessoa aqui como ser discípula de Jesus. Então é uma realidade assim legal, pô, fazer um apelo, fazer uma oração, né, para a pessoa entregar a vida para Jesus, mas qual que é a finalidade disso num sentido mais amplo, né? Como que a gente faz esse processo aqui depois? Né? Se existe esse processo, se a gente está preocupado na existência de um processo, né, de fazer a pessoa, né, entender quem é Jesus, né, e que a gente não entende, né, quem é Jesus, né, de uma hora para outra, assim, respondendo ao apelo de um pregador. Né? Existe um processo, e acredito que todos nós passamos aqui por esse processo de entender quem é Jesus a partir do momento que a gente tem esse despertar do Espírito a respeito da nossa condição e da salvação em Jesus. Qual que é a vida após o apelo? Qual que é a finalidade, então, dessa ação? Né? Se ela é uma ação que acontece pela metade, né? Ou se ela projeta, né, um processo a longo prazo. Outra tendência problemática, que é associar programação com engajamento. Né? Achar que, porque a igreja tem muitas programações, uma estrutura muito bem definida, as pessoas são engajadas, as pessoas estão ali alinhadas com esse propósito. Muitas vezes não. Muitas vezes isso maquia, né? É uma realidade que maquia esses problemas que a gente enfrenta. E outro problema que a gente encontra, então, também, que é esse crescimento desproporcional, esse inchaço que a gente vê. Esse crescimento, né, numérico de igrejas, mas que não acompanha, né, ou que não leva as pessoas a um crescimento no serviço, no engajamento em outras áreas, no ministério. A gente não vê, né, um crescimento proporcional dessas duas realidades, um crescimento numérico, um crescimento, né, na disposição no serviço. Isso é um problema que a gente encontra, né, tipo de igrejas que muitas vezes recebem muitos membros, né, que tem um crescimento numérico a partir de uma realidade de transferências e jurisdições assumidas, né, e que as pessoas vão só ficando aqui, vão se acomodando, vão, né, ficando sentada no banco e não são levadas, não são despertadas a servir, a se engajar em algum ministério, né? Então, a gente precisa observar isso. Se a gente quer um crescimento, a gente precisa manter uma visão, uma estrutura, né, que faça com que esse crescimento leve as pessoas a servirem, a se engajarem nas áreas da igreja, se engajarem na dinâmica, no funcionamento da igreja, e como a igreja acontece. Então, são problemas, são questões que a gente identifica, né, e que a gente aponta, né, para uma realidade aqui que a gente vê nas igrejas no Brasil, e que a gente extrai também um pouquinho do que os autores trazem para a gente, dessas tendências que são presentes, são reais, que atrapalham e desviam, né, o foco daquilo que é a ação, o propósito e a missão da igreja. Alguém quer comentar? Perguntas, questionamentos, indagações, contrariações? Não. Uhum. 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 Sim. Uhum. Sim.
Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Pois é. É a realidade. E é muito bem isso que você falou, né? A gente precisa, né, entender que, falando, pensando na nossa igreja, a gente não está numa igreja. Talvez a gente esteja, né, nessa realidade. Talvez não, a gente está nessa realidade de estagnação, né? Que é um problema, né? E a gente está nessa realidade assim de poucas pessoas se dispondo para atender as necessidades que a gente tem, né? Por exemplo, a gente precisa de gente para trabalhar com o Ministério Infantil. A gente precisa de gente para ajudar na multimídia da igreja, né? Todo mundo vê aqui a gente, né? Eu e o Joe correndo aqui, culto, domingo após domingo, correndo, desce aqui, troca música, né? A gente não vê a gente se dispondo, não, vou lá ajudar, né? A passar o slide, a mexer no som, um exemplo, né, nem pensando na ideia aqui técnica. Eu acho que é uma realidade que muita gente já viu aqui, recepção e acolhimento, né? Os irmãos aqui vêm, né? Eu acho que talvez, eu não acredito que essa já tenha sido a realidade de pessoas, né? Quer dizer, dessa igreja, né? De tempos atrás ter gente na porta para receber, né? Acolher, falar um bom dia, né? Geralmente essa é uma função que é delegada ao Ministério de Ação Social e Diaconia, né? Lá em Apucarana, na igreja de onde eu venho, né? Tinham, acho que 8 ou 9 diáconos e diaconisas, né? Que tinham uma escala, né? Cada domingo ficavam 2, né, na porta recebendo, né? E é muito gostoso quando a gente chega na igreja e tem alguém para te abraçar, né? Quando podia abraçar, beijar, né? Falar um bom dia, uma boa tarde. O que eu penso? Essa é uma ação, né? Recepção, que não precisa ser só do MASD. As pessoas, elas podem se dispor, se voluntariar. Não, vou lá. Nesse domingo eu vou ficar lá na porta recebendo as pessoas, dizendo, você é bem-vindo. Que bom te ver aqui. Que bom você estar aqui com a gente. Isso não precisa, né, ficar uma função obrigatória, né, do Ministério de Ação Social e Diaconia, mas um grupo, né, de voluntários que se dispõem a atender essas demandas da igreja. Eu coloco, né, se você ver lá o nosso informativo que eu envio, alguns meses eu tenho colocado lá uma sessão de voluntariado, né? Se você deseja se voluntariar, né, para participar de alguma coisa, procura o pastor. Eu acho que, sei lá, em 3, 4 meses que eu coloquei aquilo lá, ninguém até agora veio falar nada. Entende? Então, são questões que a gente precisa, e esse é um ambiente aqui para a gente pensar nisso. Esse não é um ambiente para a gente... Não pensem que o pastor está aqui desabafando, lavando roupa suja, né, entre aspas, porque não é isso. Esse é um ambiente onde a gente fala da realidade e a gente traça, né, possibilidades para a gente, entendendo essa realidade, resolver as questões que a gente enfrenta, né? Não é aqui jogar a situação para a gente, né, se sentir culpado ou achar que o pastor tá brigando, tá achando ruim. Não, gente. A gente, num momento de crise, ele proporciona a mudança. O momento de crise, ele proporciona a mudança. Então, a gente precisa entender que a gente está em crise. A gente precisa ter essa clareza de que existe uma crise, para que a gente possa ter a possibilidade de mudança, né? Então, não é um problema a gente falar dos problemas da igreja que a gente tem aqui. A gente não pode fugir do problema, mascarar o problema, ou fingir que ele não existe, ou tratar ele, né, assim, abafando a situação. Não, aqui todo mundo faz parte da comunidade. São problemas que atravessam a comunidade toda, não apenas a liderança, o conselho, o Ministério da Ação Social e Diaconia, mas toda a comunidade. Por isso que esse é o ambiente da gente falar sobre isso aqui, sobre
a resolução e o despertamento para a gente, né, resolver a situação. Né? Não esperar que, sei lá, aconteça um milagre e as coisas se resolvam de uma hora para outra, porque isso não acontece. Né? Deus pode, claro, todas as coisas, enviar gente, né, começar a mandar gente para vir trabalhar, e a gente ora, Deus manda gente para trabalhar. Mas a minha oração é para que Deus levante as pessoas que estão aqui, que a gente já tem aqui, para a gente, né, resolver esse problema de crise. Então, é nessa direção que a gente está caminhando aqui. Por isso que eu coloquei aqui possibilidades de alinhamento. Eu não coloquei aqui um direcionamento do que o pastor pensa e que eu quero que seja isso, mas é uma possibilidade para a gente construir juntos. A igreja, ela não é uma construção do que o pastor pensa, dos valores, do que o pastor acha que tem que ser igreja. A igreja é uma construção coletiva, é uma construção comunitária do que nós, todos, pensamos. Aquilo que a gente coloca aqui é um direcionamento, é uma possibilidade, não uma imposição. Né? Mas a gente tem algumas direções que a gente deseja seguir, né? E que a gente constrói a partir delas. Então a gente quer buscar esse alinhamento de identidade, propósito e missão para além dessa confessionalidade denominacional que a gente conhece já. Nós somos uma igreja, ok. Né? Igreja, cristão, Jesus, né? Comunidade. Legal, a gente sabe disso. Né? Nós somos presbiterianos. Legal, a gente faz parte de uma tradição de alguns anos, já alguns séculos, que, né, zela por uma regulação governamental, doutrinária, né, que segue a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior de Westminster, Catecismo Menor de Westminster, né, tem lá a sua Constituição, tem lá a sua lei complementar, tem a sua organização estrutural, ok, a gente tem consciência de que a gente é uma igreja presbiteriana, mas a gente é uma igreja presbiteriana independente, que é uma igreja que nasce independente, que nasce de um movimento, né, de inquietação com algumas posturas da igreja presbiteriana no Brasil no final do século XIX, início do século XX, né, que tem como líder Eduardo Carlos Pereira, que envia uma plataforma, né, com posturas que ele acreditava que deveria ser mudada, como maçonaria, como a influência da igreja norte-americana, das agências norte-americanas sobre o trabalho presbiteriano no Brasil. Ok, a gente sabe disso. A gente sabe de tudo isso. Que a gente é uma igreja do Brasil, brasileira, que nasce no Brasil. A gente está pensando numa identidade que leva isso com a gente, mas que não gira em torno apenas disso. Não gira em torno apenas de uma identidade, de uma confessionalidade denominacional, embora isso seja importante. Eu gosto de usar o exemplo da roupa e do perfume. A roupa é algo que a gente vê de longe. Né? Por exemplo, eu de longe estou vendo que o Oswaldo está usando uma camiseta preta com uma estampa ali cinza. De longe. De longe, a gente consegue identificar a cor da camiseta do Oswaldo. De longe, o que as pessoas precisam ver da igreja? Uma igreja que cumpre a sua missão e o seu propósito. Qual que é a missão e o propósito da igreja? Fazer discípulos, adorar a Deus, glorificar a Deus, ok. Né? De longe a gente consegue ver que é uma igreja engajada na missão. Porém, se eu chegar perto, daqui de longe do Oswaldo, eu não consigo sentir o perfume que ele está usando. Né? A não ser que ele passasse um monte de borrifada de perfume. Daí todo mundo ia sentir. Né? Mas daqui de longe eu não consigo sentir o perfume que o Oswaldo está usando. Eu preciso me aproximar do Oswaldo para saber, né, qual o perfume que ele está usando. Isso aqui é o nosso perfume.
A gente identifica isso quando a gente está perto. Como que a igreja funciona nesses termos aqui. Uma igreja presbiteriana, uma igreja, né, presbiteriana independente. Isso é algo mais interno, digamos assim. Isso aqui é o externo da igreja. E talvez isso possa estar parecendo um pouco conflituoso na sua cabeça. Por quê? Porque a gente vem de uma tradição que zela, de um ensino que zela muito por isso aqui. Não, as pessoas precisam saber que nós somos presbiterianos independentes, né, que eu sou presbiteriano independente. Porém, isso aqui, essa identificação denominacional, gente, isso já está ultrapassado. As pessoas, elas não nos reconhecem mais apenas por isso aqui. E elas não nos valorizam por isso aqui. Elas vão identificar e vão nos valorizar por isso aqui, pelas nossas ações, pelo nosso engajamento aqui. Independentemente do nome, presbiteriano independente, presbiteriano do Brasil, batista, confessional, não interessa. É isso aqui que a gente está falando. Porque para a gente isso daqui é um detalhe. Isso aqui se tornou detalhe. E a gente precisa focar, então, nisso aqui. Não que a gente descarte identidade denominacional, não que a gente não se importe com a nossa origem, com a nossa história, com o legado que a gente carrega. Não é que a gente joga fora isso, mas é que a gente dá a devida importância, o devido valor dentro daquilo que é para ser valorizado. E entendendo qual que é aquilo que precisa ser valorizado, da forma como precisa ser valorizado. Então, é isso que a gente está falando nesse primeiro momento, sobre identidade, né, sobre uma possibilidade de identificação, de propósito, de missão para a nossa igreja. Como falei, esse alinhamento precisa acontecer de baixo para cima, né, de um lado para o outro. De Deus para nós, estarmos alinhados. Né? Deus ele faz isso, a gente não pode estar aqui. Né? A gente tem que estar aqui. E a igreja toda precisa estar aqui. Né? Não pode ter uma pessoa que está aqui. Precisa estar alinhado, precisa estar ajustado numa mesma visão, numa mesma direção. Então, se você lembra lá do informativo que eu envio, não faz isso não, Felipe, sujando toda a calça. Você vai ver lá na última folha, né, que o pastor ele coloca lá uma seção, né, tipo de quem nós somos, não nesse informativo aqui, no que eu mando lá no grupo da igreja, tipo o boletim mensal da igreja. Mas se você não lembra, eu coloquei aqui. O pastor coloca lá que nós somos uma comunidade de fé, comprometida com os valores do reino de Jesus Cristo, revelado nas Escrituras Sagradas. Só nessa frase aqui a gente já identifica algumas palavras importantes. Comunidade. O pastor não falou uma igreja, o pastor falou uma comunidade. Comunidade tem a ideia de um coletivo, um grupo em comum, que pensa em comum, que age em comum, que existe em comunhão, em comunidade. A gente falou de fé. Nós temos uma fé específica, uma fé que não é uma fé budista, não é uma fé católica, não é uma fé espírita, não é uma fé islâmica, é uma fé que a gente vai falar aqui mais à frente, nos valores do reino de Jesus Cristo. Uma fé cristã, comprometida com esses valores, comprometimento. Comprometimento com esses valores. Do quê? Do reino de Jesus Cristo. Não falei dos valores da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Falei dos valores do reino de Jesus Cristo, que é algo muito além do perfume, da nossa identidade denominacional. Valores do reino de Jesus Cristo que a gente inventou, que a gente criou, que a gente acha que não. Os valores que a gente encontra nas Escrituras. Então, a gente está falando de uma comunidade de fé cristã que tem um comprometimento com um conjunto de valores e que é guiado
por um escrito sagrado, que dá o seu devido valor à escritura sagrada, que a gente entende ser as escrituras sagradas, a Bíblia, a palavra de Deus. Isso é bem básico, né? Isso aqui não é nenhuma novidade para a gente. Isso a gente aprende, né? Talvez com outras palavras, lá quando a gente faz um catecúmenos, né? Quando a gente lá se prepara para ser membro da igreja, né? A gente entende que a igreja é isso, né? Mas talvez você identifique aí algumas novidades, né, com relação a essas palavras, ou esses valores: missional, acolhedora e transformadora. Então, dos valores que a gente encontra na palavra a respeito do reino de Deus, o pastor consegue identificar 3 que ele julga ser importante, né, para que a nossa igreja seja uma igreja, né, que cumpra a sua missão e tenha um processo, né, encontre um processo simples, a partir daquilo que a gente está conversando aqui. Uma igreja missional, uma igreja que vive um estilo de vida missional. Nossa, que novidade, mas o que isso quer dizer? Uma vida em missão, uma vida em missão, uma vida comprometida com isso aqui que a gente está falando, ser missão. A gente acha que Deus ele chama pessoas para fazer missão apenas do outro lado da rua, aliás, apenas do outro lado do oceano, do outro lado do mundo. E Deus chama algumas pessoas para fazer missão do outro lado do mundo. Muitas pessoas para fazer missão do outro lado do mundo, do outro lado do oceano. Deus ele chama pessoas para fazer missão. Seja do outro lado do mundo, ou seja, do outro lado da rua. Todos nós somos chamados para fazer missão do outro lado da rua. Isso quer dizer, né, onde nós estivermos. Nem todos nós somos chamados para fazer missão do outro lado do mundo, mas todos nós somos chamados para fazer missão onde nós estivermos. Onde nós estivermos, nós somos comissionados por Jesus, segundo o texto que a gente leu, né, por onde nós estivermos caminhando, onde nós estivermos, onde nós formos, nós fazemos discípulos de Jesus, ensinando eles a viverem de acordo com os ensinos que Jesus havia passado para aqueles discípulos e que a gente encontra nas Escrituras. Isso é ter uma vida missional. É uma vida onde as nossas ações elas apontam esse propósito, essa missão que a gente está colocando aqui. Apontar a salvação em Jesus Cristo, apontar o reino de Deus, apontar a possibilidade de uma vida redimida, uma vida transformada por Jesus. A gente está falando de uma igreja acolhedora também, que acolhe as pessoas que nós encontramos, né, e para as quais nós levamos a mensagem do Evangelho. A gente acolhe, recebe a todas as pessoas que vêm e fazemos isso por meio de ações de amor e cuidado. A gente se importa com essas pessoas. Não essa pergunta, né, do tudo bem que a gente faz para a pessoa quando a gente está cumprimentando ela, tudo bem, que é automático. Mas não, a gente se importa de verdade, a gente quer saber como essa pessoa está. A gente quer acolhê-la de uma forma integral, com amor e cuidado. E a gente está falando de uma igreja transformadora, que transforma vidas por meio do Evangelho. Mas não apenas vidas que a gente já sabe, que a gente sabe que o Evangelho transforma. A gente sabe que o Evangelho muda a história, muda a vida das pessoas, que Jesus muda a vida das pessoas. Mas o Evangelho ele muda a realidade ao nosso redor. Por quê? Porque nós somos agentes de transformação. Deus ele nos chama a sermos agentes de transformação dessas estruturas corrompidas na nossa sociedade, nos relacionamentos, onde nós estivermos. Fazermos a diferença, transformarmos o ambiente onde nós estamos. Jesus fala lá, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Vocês fazem diferença onde vocês estão, vocês transformam o ambiente por onde vocês passam, aonde Deus coloca vocês. Então a gente está falando de uma comunidade que tem pessoas comprometidas com esses valores. Então,
se nós vivemos uma vida missional, um estilo de vida missional que anuncia o reino de Jesus, a nossa igreja vai ser uma igreja missional. Se nós acolhemos as pessoas de uma forma sincera, de uma forma amorosa, de uma forma cuidadosa, a nossa igreja vai ser uma igreja acolhedora. Se nós somos agentes de transformação onde Deus nos coloca nessa sociedade, a gente, enquanto igreja, enquanto uma comunidade local, a gente pode transformar a nossa cidade, se assim for da vontade de Deus, e eu acredito que seja. Mas basta a gente, mas para isso a gente precisa estar alinhado, a gente precisa estar comprometido com uma causa assim. Quando a gente fala lá que Deus está em missão no mundo, né? O mundo é muito grande para a gente transformar, mas Deus ele nos deu uma cidade que não é tão grande assim para a gente mudar, para a gente transformar, né? 25, 26 mil habitantes, é bastante gente, mas é menos que 120 mil, 130 mil como Apucarana. Então, assim, né, o pastor fala, mas assim, a gente sabe que não é fácil, não é simples, não é um desafio tão assim, fácil. É um desafio, mas que Deus nos chama. E que a gente tem que estar consciente de que a gente está sendo chamado para isso. A gente precisa ter essa consciência e a gente não pode mais ignorar esse chamado de Deus. Eu coloquei aqui também, eu vou correr mais um pouquinho para a gente terminar logo, já estão me olhando torto, que a gente precisa entender para que a gente existe, né? Qual que é o nosso propósito? Eu coloquei aqui. Nosso propósito é glorificar a Deus, Criador de todas as coisas, anunciando a boa notícia da salvação pela fé em Cristo Jesus e de seu reino de paz, justiça e solidariedade, o qual Ele mesmo nos convida a fazer parte. Então aqui a gente está trabalhando com um propósito que já é comum e que a gente já sabe. Glorificar a Deus como o fim supremo, né, da existência humana, a partir daquilo que a gente recebe da confissão de fé de Westminster, dos catecismos, né? A primeira pergunta, né, do catecismo, qual é o fim supremo, né, do ser humano? Glorificar a Deus por toda a eternidade, se alegrar nele, né, por todo sempre. A gente já sabe disso. Então esse é o nosso propósito primeiro, glorificar a Deus. Mas a gente tem esse propósito aqui também, que também é muito claro, já também é muito, acredito que conhecido da gente, anunciar o evangelho da salvação e do reino de Deus. Só que eu acho que essa aqui é a diferença, né? A gente fala do evangelho da salvação, e eu acho que eu falei isso já alguns dias atrás, na nossa mensagem de quinta-feira, né? O evangelho da salvação pela fé, ok, a gente sabe, mas a gente às vezes esquece do evangelho do reino de Deus, que a gente vive uma realidade que não é regida pelos valores de um governo, de um sistema político, um sistema ideológico humano, mas a gente é guiado por um sistema de crenças de um reino de Deus. E essa é uma boa notícia que a gente anuncia para as pessoas, de que existe um sistema nesse mundo que às vezes está em desconformidade com a vontade de Deus. Às vezes não, ele está em desconformidade com a vontade de Deus e com aquilo que Deus estabelece. Por isso que a gente precisa anunciar esse reino na expectativa futura, claro, no reino que vai se concretizar na consumação de todas as coisas, mas que a gente já vislumbra de ações e da presença desse reino aqui nessa vida. Isso a gente anuncia como parte da nossa mensagem e que faz parte daquilo que a gente colocou aqui antes, da transformação de vidas. Da transformação de vidas que já acontece aqui nessa realidade. E ok, como a gente coloca então, como que a gente cumpre essa missão de Deus? Cumprimos o nosso propósito estabelecendo relacionamentos saudáveis e vínculos de cuidado e amor, por meio da educação, cujo objetivo é a formação cristã íntegra e relevante, e por meio das celebrações e ajuntamentos da comunidade. Então a gente coloca aqui, né, possibilidades, né, de celebrações, os cultos, as programações, os eventos que a gente realiza. Momentos de conexão, a gente tinha lá o projeto de formar pequenos grupos, né, unir pequenos grupos, unidades de relacionamento. Né, a gente pretende retornar isso como uma forma, uma etapa do processo, né, de discipulado, de despertamento, de conexão entre as pessoas.
né, e também por ministérios específicos por faixa etária, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, mulheres, homens. Ministérios que a gente sabe que fazem parte da igreja. Formação, programas de formação espiritual, entendendo o processo de maturidade cristã, de crescimento no conhecimento da palavra, do nosso compromisso, da escola dominical ou da escola de discípulos, daquilo que a gente está conversando aqui. Esse é o ambiente de nós crescermos, de nós entendermos esse processo de Deus e como que a gente desenvolve isso na nossa comunidade. E eu coloquei aqui também como que a gente cumpre o nosso propósito por meio do serviço, por meio das ações que a gente oferece à comunidade, seja a comunidade local, enquanto uma igreja, seja uma comunidade enquanto a sociedade, a comunidade ao nosso redor, a sociedade, a nossa cidade. O nosso alvo, são pessoas que estão na cidade. As pessoas estão na cidade. O nosso alvo, então, são pessoas e é a cidade. Nós existimos numa cidade que tem uma história, que tem um contexto, e onde as pessoas têm o seu contexto. E eu acho que a nossa cidade é uma cidade muito específica, muito caricata, né? Em algumas questões, principalmente religiosas, o que torna um grande desafio para a gente, claro, mas muito interessante também. Então, essas ações, né, que a gente estabelece, né, que é uma possibilidade, são possibilidades daquilo que a gente já tem, né, e que a gente pode aprimorar, que a gente pode utilizar para cumprir esse propósito e essa missão que Deus está realizando no mundo através de nós, através da igreja. Deus, ele está em missão no mundo. Ele nos convida a fazer parte dessa missão. Ele nos convida a fazer parte dessa transformação que Deus está realizando no mundo. Então, algumas reflexões para a gente, né, refletir, não precisa, se quiser comentar, falar, mas para a gente pensar, né, qual igreja nós queremos ser? Uma igreja, né, acomodada, uma igreja na zona de conforto, uma igreja engajada, uma igreja, né, disposta, uma igreja, né, proativa, gosto dessa palavra, proatividade, né, que se dispõe. O que nós poderíamos eliminar ou acrescentar nesse processo que a gente colocou aqui, que a gente apresentou aqui brevemente, mas que a gente vai explorar de uma forma mais prática, né, mais para frente. Como que a gente, cada um de nós, cada um de vocês, podem se envolver nesse processo? Como que a gente se dispõe? Para que a gente pode se dispor mais? E como que a gente pode alinhar toda a nossa igreja nesse único processo, nessa única visão de sermos uma igreja comprometida com esses valores, uma igreja que cumpre a sua missão com relevância, com integridade, segundo o direcionamento de Deus para nós. Reflexões para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente pensar, né? Se assim for da vontade de Deus, Deus tirar o nosso sono, né? A abençoada insônia que Deus nos dá muitas vezes, que nos faz pensar e repensar sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, né? Às vezes a gente fica chateado com a insônia que às vezes vem, né? Porque a gente gosta de dormir, precisa acordar cedo muitas vezes, mas às vezes é Deus falando para a gente, né, pensar em algumas coisas. Alguém quer comentar, fazer perguntas, questões? Oi? Nunca é tarde. Como você mesmo falou, né, semana passada, né, um momento de crise, de mudança que a gente vive no mundo. É um momento especial para a gente poder correr atrás de mudanças, de virarmos algumas chaves que, né, não estão dando conta mais de algumas demandas. Então, é um desafio, gente. Eu não digo que é fácil, não digo que é tranquilo, que é algo, né, natural, porque às vezes o nosso natural já é um processo no qual a gente já está adaptado, acostumado, né? Então, sair desse natural que no qual nós nos acomodamos é um esforço, né? É um esforço de movimento, é um esforço de repensar, de revisitar
qual que é o nosso comprometimento, qual que é o nosso compromisso. E se a gente está disposto, né? A gente fala de disposição, mas às vezes a gente precisa pensar, eu estou disposto a isso, o que eu vou precisar abrir mão? O que eu vou precisar renunciar? É uma caminhada. É uma caminhada. Amém? Sempre vale a pena. Com certeza. Com certeza. Eu digo, a pressa, ela não é uma... A gente gosta e a gente vive numa sociedade de resultados a curto prazo. Imediato. Exatamente. As coisas, nesse processo aqui que a gente está vendo, não são de imediato. Como eu falei, dedica tempo, né? Exige tempo, exige dedicação, exige esforço. Né? E a gente precisa ter isso claro, né? Ter isso bem definido para a gente do que a gente vai precisar abrir mão muitas vezes. Amém? Alguém mais? Então, vamos ficar em pé, vamos terminar nosso tempo aqui. Lembrando nosso culto hoje às 19 horas. A gente se reúne 30 minutos antes também para a gente ter um tempo de oração, uma reunião de oração. A gente convida você para estar aqui participando com a gente. O pastor falou aqui, é verdade, gente. A gente está precisando de gente para trabalhar com o Ministério Infantil. A gente quer retomar a escola dominical com as crianças, né, e o cultinho infantil à noite também. Né, mas a gente precisa de gente, de pessoas para estar lá. A gente tem material para isso. A gente só precisa de gente se disponibiliza, gente venha, né, falar, eu quero ajudar, quero, né, me dispor. E a gente quer fazer uma escala para isso não ficar sobrecarregado. A gente precisa de mais gente, não apenas uma pessoa para isso. A gente precisa de mais gente para, né, não ficar sobrecarregado, né, para uma pessoa só, para revezar. Então, né, nesse primeiro momento, essa é uma demanda que a gente está dando mais atenção. Tá? Ministério Infantil, pessoas para trabalharem com o Ministério Infantil. Então, se você deseja, né, venha, converse com a gente vai dar a direção aí para a gente, o que a gente pode fazer. Seu lindo? Ah, sim, no dia... Que dia que é? 24 ou 26? 26 de setembro, último domingo do mês, a gente vai ter um culto especial. A gente vai fazer um culto solene, né, de reconhecimento, né, pelo trabalho de alguns oficiais, né, que estão agora em disponibilidade, né, mas pelos anos de trabalho, né, dedicação à igreja. Né, então a gente vai conversar individualmente com cada irmão, cada irmã que vai vir receber aqui, né, para a gente homenageá-los, esses irmãos, e, né, ter esse tempo aqui. Então a gente convida a igreja toda para estar aqui presente, né, no dia 26. Oi? Uhum. Ah, sim. Então a dona Irene, né, vai receber. Quem mais que eu não lembro? A Laodiceia, gente do céu, a Célia e o irmão Josafá. E também, e uma memória, né? A gente não vai dar emerência, porque, felizmente, esses irmãos já faleceram, mas há um reconhecimento de gratidão pelo serviço deles, né? Que é o irmão Wilson, que foi diácono, e a irmã Helena, né, que foi diaconisa. Né? Então, a gente não vai prestar emerência, né, dar emerência para esses irmãos, mas prestar uma homenagem, né, de gratidão pela vida deles. Então, obrigado por me lembrar. A irmã Célia, a irmã Laodiceia, a irmã Irene, o irmão Josafá. Isso, e os dois irmãos vão receber a homenagem. A Conceição, ela recebeu, né, o título de diaconisa emérita da igreja. Amém? Então, vou pedir para o seu lindo vir aqui orar para a gente encerrar o nosso culto, nosso tempo aqui de estudo, nossa escola. Amém? Obrigado, irmãos e irmãs que estiveram aqui com a gente, irmãos e irmãs que também estiveram nas suas casas.
Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela tua bênção, pela tua paz, pela tua companhia constante a cada um de nós, Senhor. Obrigado por esse dia que apresentaste a nós. Obrigado pela vida, pela saúde, pela força, entusiasmo, lucidez, Senhor. Obrigado por tudo que recebemos de Ti, Senhor. Obrigado que quem está trabalhando pelos empregos, Senhor. Os aposentados que estão vivendo a aposentadoria, Senhor. Muito obrigado por essas bênçãos maravilhosas. E agora, Senhor, muito obrigado pela igreja. E muito obrigado pela mensagem que recebemos hoje. O crescimento da igreja, Senhor. Queremos ver essa igreja forte, muitos membros, Senhor, cheia de teus filhos, louvando e bendizendo o teu nome, Senhor. Senhor, sabemos que cada passo da igreja, cada vitória da igreja, depende de cada um de nós. Faz, Pai Santo, que tenhamos essa alegria em falar de Ti através de nossas vidas e também de nosso exemplo de vida e também de nossas palavras, Senhor. Não deixarmos para amanhã o que podemos fazer hoje, Senhor, e anunciarmos o Teu nome onde estivermos. Obrigado por tudo que recebemos de Ti. Dá ser um culto de bênção daqui a pouco, às 7 horas, para que sejamos grandemente abençoados. É no nome santo e amado de Jesus que oramos, e perdão para nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Bom domingo a todos. Deus abençoe. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.